Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a todos. A pedido de muitos de vocês, estou fazendo essa videoaula aqui sobre o iptables, focando mais na parte prática desse excelente firewall open source do mundo Linux. Então, para vocês que na minha sala de aula já teve a parte teórica, é uma ótima oportunidade de aperfeiçoar, de praticar os comandos e entender toda a estrutura desse utilitário, no caso do iptables, e desse módulo, desse módulo que funciona dentro do kernel chamado netfilter, que nos ajuda bastante na parte de proteção da rede. O nosso setup, a nossa configuração, vamos usar uma configuração muito simples para a gente testar as coisas. Tá? Vamos usar essa estrutura aqui de rede, essa topologia. A única coisa é que vamos tirar essa perninha aqui da DMZ, que no momento é desnecessário para que a gente entenda o que eu pretendo explicar para vocês. Então vamos usar aqui umas máquinas virtuais, vamos usar o Ubuntu 14 como firewall, tá? E o Windows 7 como cliente. No Ubuntu 14 eu preciso de duas placas de rede. Antes de qualquer coisa, é sempre bom dar uma olhadinha aqui no sistema, não colocar muita memória aqui para não deixar a sua máquina igual uma carroça. O processador é sempre interessante você usar aqui o máximo, ou se você tem 8 core, você usar 4 core. Restrição de execução é importante colocar 100% para que você tenha uma performance melhor. Feito isso, vamos na parte de rede, onde você vai precisar de dois adaptadores, tendo em vista que essa máquina vai ser um firewall. O adaptador 1, que vai ser o ETH0, ele vai estar em modo bridge, e o adaptador 2, você vai colocar ele em modo rede interna e escrever aqui embaixo, interna. Só isso, pessoal. Na parte do Windows 7, que será o cliente, você vai precisar somente a mesma orientação, para não colocar muita memória aqui para essa máquina virtual. E na parte de rede, que é mais importante, defina como rede interna e utilize o mesmo nome que você usou no segundo adaptador do Ubuntu, interna, para que as duas consigam se comunicar. Feito isso, você vai ter uma topologia como essa aqui, tirando a parte da DMZ. O teu Windows 7 vai ser uma dessas máquinas aqui, que vai estar conectado ao Firewall, e o Firewall vai estar conectado à internet através de um roteador. Beleza, gente? Vamos então botar a mão na massa. Vamos ligar aqui o Ubuntu. E vamos ligar também a máquina Windows. Iniciar. Então, pessoal, enquanto as máquinas vão ligando, só recapitulando aqui, temos o firewall. Ele tem uma interface de rede que vai estar ligada com essa rede interna, onde está a nossa máquina Windows 7. Tem outra interface de rede ligada com a internet. E essa placa aqui vai estar em modo bridge, essa aqui vai estar em modo rede interna. Então precisamos preparar essas duas placas de rede, do firewall e da máquina Windows 7. Então vamos fazer isso agora. Vamos que vamos. Estamos aqui já com o Ubuntu ligado. Vamos entrar aqui no terminal, molezinha, terminal. Show de bola. Vamos lá, computador está em máquina virtual, possa ser que fique um pouquinho lento, mas daqui a pouquinho que ela pegar, ela vai direto. Está abrindo coisa desnecessária aqui. Terminal. Abriu aqui o terminal. Vamos virar root para dar comandos privilegiados. Show. Bom,
Professor, facilita um pouquinho a nossa vida, beleza. Vou aumentar a letra para ficar mais fácil para todo mundo, porque senão fica difícil, né? Eu falo e ninguém enxerga, não adianta nada. Bom, primeira coisa, ó, vamos ver quantas placas de rede a gente tem. Esse comando aqui, ó, MI2. Então eu tenho duas, ETH0 e ETH1. As duas estão ok, está dizendo aqui ao lado. Então vamos ver a configuração de cada uma. Ifconfig ETH0. Está com IP 192.168.0.17. Isso é importante a gente gravar isso. E ETH1. Está sem IP. Está sem IPv4. Ó. Perceba que aqui aparece e aqui você não tem um Inet Address. Você tem um IPv6 aqui local. Bom, então a gente precisa configurar isso aqui. Onde a gente configura? Tem várias formas. Você pode configurar aqui no modo texto, mas a minha ideia aqui é apresentar o IPtable, então não vou complicar nada. Vou configurar por aqui. Você vem aqui com o botão direito, edita a conexão. Vamos fazer até o seguinte, ó, vamos pegar esse aqui, o Wire Connection, a placa 1, Connection 1. Vamos botar um nomezinho para ela aqui, vamos botar acesso à internet. Vai ficar fácil para a gente saber o que é o que. Foi. Agora vamos pegar dois. Vamos botar aqui, ó, rede interna. Poderia ser outro nome, mas só para facilitar a nossa vida. Vamos aqui em IPv4, aqui embaixo, manual, e vamos adicionar aqui o IP. Esse IP do Firewall, né? 72.17.0.1. A nossa configuração vai ser esse IP. E a máscara, uma máscara /24. Perfeito, gente. Não precisa de DNS não aqui no servidor, porque na interface ETH0 ele já vai pegar o DNS dinamicamente. Feito isso, clica aqui embaixo, clique em Save. Agora ficou legal, hein? Então vamos ver aqui, ó. Ifconfig ETH0 tem IP e FH1 também tem IP. Precisamos então configurar agora a máquina Windows 7. Vamos lá. Sem preguiça, vamos lá, porque IPtables é facinho, só depende de você. Vamos então configurar a placa de rede aqui no Windows, ó, que molezinha. Clique aqui com o botão direito, vamos aqui, alterar configurações, botão direito, propriedades, vambora Windows. Protocolo IPv4, propriedades, e vamos definir dessa forma. 172.17.0.2 para estar na mesma rede daquela interface do Firewall que a gente configurou no Ubuntu. Máscara de rede igualzinha. Gateway padrão é o Firewall, estou apontando para o IP que eu configurei lá. DNS também estou apontando para um DNS qualquer, que no caso aqui é o DNS da Google. Então tá show de bola, perfeitinho. Para a gente não ter problema nos nossos testes, a gente desabilita o Firewall aqui do Windows também, porque aí a gente não fica com nada, vamos dizer assim, atrapalhando a nossa visualização do teste. Como é que desabilita? Só vir aqui, né, digitar Windows Firewall, pega esse aqui, Firewall do Windows Segurança Avançada, chegou até essa tela. Clica aqui, vem aqui, propriedades do Firewall do Windows. E aí você desliga para esse perfil, para esse perfil e para esse perfil. Desliga os três. Os três estão desligados. Perfeito. Agora vem o teste de fato. Vamos pingar para o Firewall. 172.17.0.1. Está pingando. Então estamos com tudo pronto para começar a nossa aula de IPtables. Vamos lá no Firewall, que é aqui o link. Vamos pingar para a máquina Windows 172.17.0.2. Pingando também, show de bola. Vamos pingar para fora alguma coisa para ter certeza que tem conexão com a internet. Também perfeito, gente. Está tudo dando certo. Bom, como é que a gente vai configurar o Firewall IPtables? Como eu já falei para vocês em sala de aula, o IPtables você pode dar o comando direto aqui, ó, IPtables, -tfilter.
E aí você escolhe uma chain para adicionar regra. Você define, por exemplo, a regra TCP, por exemplo, porta de destino 80, eu quero aceitar esse pacote. Você pode configurar aqui direto pelo console, né, pelo terminal. Mas isso tem o problema que você vai configurando e você vai se perder no que você está fazendo com o tempo. Você vai ter dificuldade para salvar isso depois, apesar de ter um comando que faz isso. Mas a melhor forma é você criar um script e executar esse script com as regras que você quer. Então eu vou ensinar a melhor forma. Para isso a gente vai usar o Gedit. Como eu falei, eu não quero complicar nada. É TC e vou criar um arquivo dentro desse diretório aqui. No final da aula vocês vão saber o porquê eu botei aqui direto. O nome do arquivo poderia ser qualquer um, mas eu vou botar alguma coisa sugestiva. Firewall.sh. Beleza, gente. Então abriu aqui um arquivo em branco. Tá? Em branco, vazio, vazio. Eu vou aproveitar aqui, eu vou vir aqui no terminal, vou abrir uma nova aba que vai me ajudar a fazer meus testes. Vou virar root nela também. Fiquei com duas abas, essa e essa. Agora vamos lá no arquivo que está em branco. Vou botar um comentário aqui, ó. Vou chamar esse script de configuração básica do IPTable. Vocês façam aí também, vão acompanhando, porque só aprende fazendo. E aí você tem um vídeo que dá para você fazer quantas vezes forem necessários até você aprender. Primeira coisa que eu vou fazer para facilitar a nossa vida: definir as interfaces de rede. Como assim? Vou criar aqui uma variável chamada interna e vou dizer que a interface de rede interna é ETH1 e a externa é a ETH0. Como é que eu sei isso? Por aqui, né? Vou voltar aqui, ó. If config ETH0 é a que está em modo bridge, pegando um endereço que vai ter acesso à internet. E a ETH1 é a que eu conectei à minha rede interna. Então é assim que por isso que eu defini dessa maneira: interna é ETH1, externa é ETH0. Dando continuidade, vamos definir as redes. Isso tudo para facilitar a nossa vida depois na elaboração das outras regras. Pô, pessoal, ainda bem que vocês avisarem. Vou aumentar um pouquinho a letra. Vamos lá, achei. Vou botar aqui, ó, 14, eu acho que já facilita aí para todo mundo. Definir as redes. Bom, vou chamar assim, ó, rede IP interna. É a rede 172.168.0.0/24, que é aquela máscara, né? 255.255.255.0. E a rede IP externa, qual? É a rede 192.168.0.0/24. Como é que eu sei isso? Por conta do endereço IP que está nessa interface de rede, que liga com a rede externa e a sua máscara. Facinho, né? Melhor que isso ou mais fácil que isso é só dos dias. Prosseguindo, uma coisa super importante, sem a qual não tem como fazer quase nada no Firewall, porque a gente precisa habilitar o roteamento, senão as máquinas não conseguem usar o Firewall para alcançar a internet. Como é que eu faço isso? Muito difícil, ó. Boto o valor 1 no arquivo proc sysnet IPv4 IP forward. O padrão vem definido com 0. Eu boto 1 lá e já foi. Bom, então isso é super importante. Mas vou aproveitar o momento aqui, vou fazer já algumas regras aqui, habilitar algumas configurações de segurança, habilitar proteção de DOS ou DOS,
negação de serviço. Que proteção é essa? A gente conhece ela como TCP SYN Cookie. No momento eu não vou entrar em detalhe na parte teórica dessa proteção, mas ela protege contra ataques do tipo negação de serviço. Como é que eu faço isso? Só botar o valor 1 nessa variável. Deixa eu lembrar aqui. Sim. Opa. Cookies. Show de bola. Prosseguindo. Mais regras de proteção. Habilitar proteção contra IP spoofing. Tipo assim, não pode vir um pacote da rede externa alegando ser da rede interna. Como é que eu faço isso? É só setar também o valor 1 em alguns arquivos. Vamos lá. Proc sys net IPv4 conf asterisco rp filter show do. Aí agora eu boto o valor 1 em todos os arquivos dentro do diretório rpfilter. Simples assim, tá? Mas qualquer dúvida fala comigo ou aqui pelo YouTube ou em sala de aula para quem estuda comigo. Feito isso, agora eu vou começar uma parte importante. Eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer antes, mas eu vou fazer aqui. Limpar as tabelas do iptables. Por que eu estou limpando? Porque poderia ter algum resquício de outra configuração e aí eu vou acabar me perdendo. Vou achar que não está funcionando, mas na verdade é uma configuração anterior. Para limpar, gente, é melzinho na chupeta. Como assim? Comandinho, coisa de criança. Ó. iptables-t filter -f. F de quê? De flush. Flush é limpar o que tiver dentro. Copiar e colar para facilitar a nossa vida. Aqui agora eu vou usar o -x para limpar qualquer chain, né? Qualquer situação customizada. Sabendo que a gente tem a chain na tabela filter, chain input, output e a forward. Então eu posso criar chains, que são os ganchos, customizados. O -x limpa qualquer um desses. E o último, -z, que é para limpar a contagem de pacote, contagem de bytes em todas as chains da tabela filter. Vou fazer a mesma coisa para as demais tabelas. Então eu vou rapidinho aqui copiar e colar, né? Não sou bobo. E vou fazer o seguinte, a única coisa que eu vou mudar aqui é a tabela, sabendo que tem 3 tabelas, filter, nat e mango, eu vou só mudar aqui e fazer a mesma coisa para as 3. Isso é muito fácil. Mas depois que você pega o jeito, você faz isso com o pé nas costas. Então vamos lá. Limpou as tabelas e agora começa a brincadeira. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a política do Firewall. Professor, eu não lembro o que é a política do Firewall. É aquele negócio que define se a política é mamãe ou se a política é vovó. Como assim? A mamãe geralmente nega as coisas, diz muito não para o filho. E a vovó diz sim. Então a política pode ser definida como permissiva, que seria a política vovó, pode tudo. Ou a política restritiva, é a política que não pode nada, a não ser o que a mãe deixa, né? A não ser que for explicitamente permitido. Então, vamos ver isso aqui tecnicamente falando. -P de política, na chain input eu defino a política restritiva, ou seja, nada pode entrar no firewall, a não ser o explicitamente definido. Vou fazer isso também para outra chain, qual? A forward. Forward é que faz encaminhamento entre redes. Por exemplo, quando a rede interna quer acessar a internet, esse pacotinho passa por essa chain aqui, ou por esse gancho. A política dela também é restritiva. Bom, da mesma forma,
vou fazer aqui na output, saída de pacotes geradas pelo próprio Firewall. Só que aqui vai ser permissiva e todas as regras de bloqueios vão depender basicamente do que pode entrar e do que pode ser encaminhado. Bom, isso está legal. Vamos salvar aqui, né, para não perder, correr risco de perder. Se a gente vir aqui no... Vamos pegar aqui ó, aquela máquina Windows, começar a testar. Se a gente pingar lá para o Firewall, está pingando ainda porque eu não apliquei nada, eu só estou escrevendo num arquivo texto. Se eu tentar acessar a internet, vamos ver o que vai acontecer. Teoricamente era para não conseguir acessar, tendo em vista que eu não fiz o NAT ainda e nem apliquei aquelas regras lá. Então vamos tentar acessar aqui um site que é ig.com.br. Já deu para ver que não vai, né? Está resolvendo o host aqui embaixo. Já deu para perceber que não vai. Então vamos fechar aqui. Voltemos lá para a nossa máquina Ubuntu. Vamos salvar e vamos dar continuidade. Primeira coisa, gente, para a gente poder compartilhar a internet, a gente tem que realizar NAT, para que a rede privada consiga sair para a internet com um endereço válido na internet. Como é que faz isso? Muito fácil. Mais fácil que isso, só 2 dias. A regrinha, ó, fica sempre aqui, ó, grava isso aí, ó, post routing. Professor, você não está explicando as coisas, ó. Então vamos lá. O T eu defino a tabela, se eu quero NAT, a tabela é NAT. O A é de append para adicionar no final. E o post route é simplesmente o gancho que eu quero trabalhar. Sempre que eu for fazer NAT, eu tenho que botar na post route. Fazer NAT de qual rede? Da rede interna, da rede onde vai estar a máquina Windows 7. Então, aqui, em vez de eu escrever o IP dela, eu vou aproveitar essa variável que eu já tinha criado aqui em cima, né? Não sou bobo, eu criei foi para isso. Então, eu boto só $1 na frente da variável e eu pego o conteúdo dela. E vai sair por onde? Esse pacote, quando for acessar a internet. Obviamente, pela rede externa. Beleza. Traço J masquerade. Isso aqui é o que define que é para fazer o NAT. O externo, obviamente, vai ser a rede ETH0, que está definido lá em cima. Bom, então isso aqui já permite fazer o NAT. Mas, além disso, eu preciso... não é só fazer o NAT para que seja possível acessar a internet. Como eu usei a política padrão drop, né, bloquear tudo, eu tenho que dizer o que pode ir para a internet. E é isso que a gente vai fazer já já. Vamos continuar. Permitir. Beleza, gente. Vamos continuar. Permitir a rede interna acessar os serviços DNS, FTP, HTTP e HTTPS. Como é que eu faço isso? Sim, ó, ptables-tfilter. Qual é a chain que eu mexo? Forward, porque é permitir a rede interna acessar outra. Então o pacote vai estar passando pelo firewall, sendo encaminhado. Então eu uso sempre forward para isso. Destino do DNS, porta de destino. Traço P é protocolo. Qual protocolo? UDP. Destino porta 53. O que pode fazer? Accept. ptables-tfilter. Se for forward para o UDP, eu aceito. Professor, tem como melhorar isso aí? Essa regra está genérica demais. Tem sim. Então vamos melhorar, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Tem que vir da rede IP interna, porque aí eu sei que realmente é um tráfego vindo da minha rede. Então, se vir da minha rede IP interna para a porta 53, eu aceito.
Vamos fazer a mesma coisa para as demais portas, mas eu não vou fazer um a um não. Eu vou fazer assim, ó. Ptables, -tfilter, -a, forward, -s, $rede IP interna. Tá bom, pessoal, os próximos eu copio e colo, pode deixar. -p, agora vai ser TCP. Só que agora eu vou chamar um módulo com o -m. Que módulo? Um multiport, para eu poder botar várias portas na mesma linha. Quais são? Vou botar 20, 21, 80, 443, -j, accept. Então, estou permitindo essa rede interna acessar tanto a porta UDP53 como a porta 20, 21, 80 e 443. Só isso é suficiente para funcionar a internet? Ainda não, pessoal. Porque eu estou permitindo o pacote só aí. Eu tenho que permitir o pacote voltar. Né? Eu tenho que permitir o pacote voltar para a rede interna. Esse S, que eu esqueci de falar, é source, define a origem da rede, tá? Ou da máquina. Para permitir o pacote voltar, eu teria que trocar isso, fazer mais duas regras dessa. Botar o -s, em vez de ser -s, eu poderia botar -d aqui, que aí seria o destino. Em vez de porta de destino, eu botaria porta de origem. Seria só botar no lugar do S, do D, botar o S. Só fazer uma troca. Mas isso dá muito trabalho, porque senão para cada situação que eu quiser configurar, eu preciso de duas regras. Então eu vou usar um módulo que facilita a nossa vida. O módulo contract. Permitir pacotes relacionados. Então com duas regras que eu vou botar aqui, eu vou evitar trocentas outras regras, porque todos os pacotes de retorno serão permitidos. Como é que eu faço isso? Ptables, -tfilter, -a, na chain input, usar o módulo, módulo com aqui, traço, qual estado que eu quero tratar? CT state established, ou seja, se for um pacote de retorno ou se for um pacote relacionado. Relacionado, por exemplo, um erro relacionado a um pacote. Accept. Só isso. Só preciso só de uma outra regrinha dessa aí, beleza, eu vou copiar e colar agora. Vocês pediram, eu vou fazer. Input, forward. Uso o mesmo módulo, establish e relect e accept. Então, com isso, eu aceito todo o retorno de pacotes que saíram. Então, a minha segurança, os meus bloqueios, eu tenho que fazer acima dessas regras aqui, tendo em vista que essas permitem receber todos os pacotes de volta. Tá? Então, vamos salvar. Salvamos, tá? E vamos ver se já está funcionando. Eu digito que sim. Vim aqui, ó, como eu tinha duas abas, eu salvei e vim aqui no terminal. Uma coisa que eu preciso fazer, esse arquivo está onde? Está lá em etc.init.d/file.sh. Preciso dar permissão para ele de execução. Essa permissão aqui é suficiente. 77. File.sh foi. Agora eu preciso executá-lo. Só botar isso aqui, ó, o caminho dele. Se não der nenhum erro, quer dizer que foi executado. Se eu quiser saber se de fato entrou alguma coisa nas tabelas do iptables, é só dar esse comando aqui, iptables -nvl. Você pode ver que entrou uma série de regras nas tabelas do iptables. Feito isso, a gente pode testar na nossa máquina Windows. Só recapitulando aqui, ó, o roteamento está habilitado, que é uma das coisas mais importantes, senão você nunca vai conseguir compartilhar a internet. Vamos lá. Máquina Windows, vem aqui. Máquina Windows, vem aqui. Ó, vamos ver se está pingando o Firewall. Parou. Por quê? Porque eu ativei as regras de Firewall e não disse que essa máquina pode pingar. Mas eu disse que ela pode sair para a internet. Se não houver nenhum erro nas minhas regras,
provavelmente eu vou conseguir acessar aqui alguma coisa. Show de bola. Pode ver que está acessando normalmente a internet. Muito legal isso, né? Já temos aí o compartilhamento da internet feito com o NAT. Mas aqui, ó, enquanto isso eu não consigo pingar aquela máquina lá. Vamos colocar algumas regras mais para a gente ficar mais conhecer um pouco mais o iptables e a partir dessas regras criar a que for necessário para cada ambiente. Então, é o seguinte, ó, vou criar uma regra aqui, vou voltar para cá, vou voltar nesse arquivo aqui. Ó. Depois do NAT, é super importante a ordem das coisas. Você não pode ter uma regra mais genérica que permite tudo e embaixo tem uma regra mais específica que diz que aceita, permite alguma coisa. A regra mais genérica vai bloquear tudo. Então, tem que ter um cuidado com a ordem que você bota as regras. Vamos aqui, ó, criar uma restrição para bloquear pacotes inválidos. Isso também é bem simples. Iptables, -tfilter, -a, input, -m com track, o módulo que faz esse controle, ct state, ou seja, se o pacote for inválido, ou seja, se o pacote for bem estranho a sua formação, -j drop, isso tanto na input como na forward e também não, por que não, a output. Se sair um pacote mal formado, eu não quero que ele saia, eu vou dropar também, estou dropando tudo agora. Show de bola. Então isso aqui já está bloqueando esses pacotes. Já que a gente está bloqueando, gente, vamos começar a bloquear mais coisas. Bloquear é bom. Vamos bloquear algumas, não todas, né, mas só para vocês verem como é que é, algumas tentativas de scanner de rede. Por exemplo, quando o pessoal usa o Nmap ou outros softwares que fazem scanner de rede. É bem tranquilinho isso aqui, ó. Bloquear na chain input, que eu estou querendo proteger o firewall agora. Sempre que eu boto input, eu estou querendo proteger o firewall e não as redes interligadas pelo firewall. Então vou impedir aqui alguns tipos de scanner ao firewall. De que tipo de scanner? TCP, que é o mais comum. Aí agora eu boto assim, ó, TCP-flags. Olhe todos os flags, ó, olhe todos os flags. Aí vocês têm que lembrar das aulas de TCP/IP, lembrar que tem o ACK, o SYN, o PUSH, o URG e uma série de outros, né? Então, olhe todos, e se tiverem definido esses flags aqui, ó, todos de uma vez só, ao mesmo tempo, quero que você drop, porque é um tipo de configuração incomum dos flags. Então, possivelmente, seja um scanner de rede. Faça a mesma coisa aqui, ó, se olhe todos, se não tiver nada definido, dropa também. Continuando, olhe todos, se tiver tudo definido, dropa também. Isso é muito fácil e também muito gostoso fazer. Fim, agora vamos fazer assim, ó, olhe todos e se tiver fim sim definido, que é uma coisa extremamente incomum, né? Não tem por que um fim e um sim estar no mesmo segmento TCP, dropa também. Show. Então já bloqueamos aí algumas coisas. Beleza, então vamos dar continuidade para a gente aprender mais coisas. Vocês lembram que essa máquina aqui, ó, opa, errei, essa aqui não está pingando. Vamos permitir que ela pingue? Vamos? Então vamos. Então vamos lá. Como é que eu permito que essa máquina pingue? Ó? Permitir ping. Vamos botar assim, permitir ping da máquina Windows 7. Qual o IP daquela máquina?
172.17.02. Como é que eu faço isso, gente? Muito simples. iptables-tfilter -a, botar no final a regra, né? Input-s, S de quê? De origem, rede ou máquina de origem. Ó, máquina de origem 172.17.02 barra 32. Se vir dessa rede, se vir dessa máquina e for para a interface 172.17.01 barra 32, o protocolo for ICMP, o tipo de mensagem ICMP for echo request, o que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, ó, -j accept, vai ficar legal. Então, ó, se for desse cara aqui, que é a máquina 127, para a interface do Firewall, se for um SMP echo request, eu aceito. Show, né? Vamos ver se funciona isso. Vamos. Não adianta ficar falando sem testar. Então, não deu erro. Se na hora que der erro, a gente vai ver aqui um monte de erro. Vamos lá. Será que pinga? Opa, olha que legal, ó. Tá pingando. Bem legal isso, né? Então vamos fazer uma alteraçãozinha aqui, ó. Vamos permitir pingar. Vamos permitir pingar, mas não assim o tempo todo. Vamos botar aqui, só para vocês verem o módulo limit em ação, que é o módulo que limita a quantidade de mensagens que podem ser recebidas num dado período de tempo. Vamos usar ele aqui. Vou fazer assim, ó. -m limit. Vou limitar uma mensagem por minuto. Isso é totalmente incomum, tá, gente? Mas estou botando aqui para a gente ver o módulo em ação. Então, eu limito uma por minuto. As demais, o que vai acontecer? Vai descer por aqui. Então, é sempre uma boa prática, depois que você faz um módulo limit, é você fazer aqui uma regra idêntica, mas embaixo você dropar, tirar a parte do limite que já está em cima e simplesmente bloquear o acesso, porque aí o que não for por minuto vai descendo e já vai ser logo bloqueado aqui embaixo. Vamos salvar. Opa, salvei, vamos executar. Olha, eu não falei que uma hora ia dar um erro? Deu um errinho aqui, ó. Bad arguments. Olha, isso é o seguinte, ó. É módulo limit, depois tem que botar --limit para funcionar legal. Senão não funciona. Se escrever errado não funciona, né, professor? Isso aí. Funcionou agora. Então vamos lá no Windows 7. Vamos pingar. Pingar aqui um -T aqui, ó, para não parar. Então ele vai dar 4 ou 5 pings de uma vez, porque a configuração padrão aceita 5 pings de uma vez, e agora ele vai esperar 1 minuto antes de conseguir dar o próximo ping, por conta do módulo limit. Então, para isso que serve o módulo limit. Ele é útil em vários cenários quando você quer limitar a quantidade de mensagens ou conexões que uma determinada máquina pode receber. Está vendo aqui que está esgotado o tempo limite do pedido? É porque ele não está recebendo a resposta. Tem uma coisa muito interessante, que é a diferença entre drop e reject. Vamos ver aqui, ó, a diferença. Ó. Em vez de drop, eu vou rejeitar. O que o reject faz? Ele, de forma parecida com o drop, ele descarta o pacote, mas ele envia uma mensagem para a origem, uma mensagem do tipo ICMP. Então vamos ver isso na prática. Ó. Vamos salvar aqui e vamos rodar de novo. Voltamos lá para o Windows. E agora perceba, como eu restartei, ele vai receber 5 pacotes. Depois vai ficar 1 minuto sem receber pacote. E olha que agora a mensagem mudou. Não é mais esgotado o tempo limite do pedido. É porta de destino inacessível, que é o comportamento do reject. O reject envia uma mensagem desse tipo, tá? Para a origem. Então é sempre uma boa prática rejeitar
quando os pacotes são originados da própria empresa e dropar quando você quer bloquear o acesso de fora. Deixe isso aqui minimizado. Após 1 minuto, ele permite novamente enviar ping. Vamos dar continuidade então. Seguinte, ó, e se a gente quisesse bloquear o Facebook? O Firewall não é o melhor lugar para você ficar fazendo esse tipo de bloqueio, mas dá também. Qual é a aplicação apropriada para fazer bloqueio de URL, de arquivos e etc? É o proxy, a gente vai falar também. Mas vamos fazer no Firewall, porque na falta de proxy a gente usa o Firewall. Você está notando que a gente acessa o Facebook normalmente? Tranquilo, né? Então eu quero bloquear o Facebook. Então, pessoal, dando continuidade, vamos bloquear o Facebook para toda a rede interna. Isso é bem simples, ó. iptables, -tfilter, -a, na chain forward, -d, destino, né? www.facebook.com, -j, bloqueia, drop. Isso já é suficiente. Tem algo super importante que eu tenho esquecido de fazer. Isso é bom você fazer sempre aqui no início. Vou fazer logo aqui, ó. Logo depois de definir a política padrão, a gente tem que liberar o acesso à interface virtual, conhecida como interface de loopback. Vamos fazer assim, ó. Liberar, permitir comunicação com a interface de loopback. Como é que eu faço isso? iptables, -tfilter, -a, input, -i de interface de entrada. Interface LO, -j, accept. Se não fizer isso, uma série de erros podem acontecer. Feito isso, então aqui está a regra do Facebook. Vamos salvar e vamos executar. Sem erros, show de bola. Vamos lá. Então, o que a gente fez foi bloquear o acesso. Então, vamos ver aqui se está bloqueando mesmo. Tomara que bloqueie, né? Quer dizer que a gente fez direitinho. Então, primeira coisa, acessar o IG, né? Beleza. Acessar aqui, de online. Acessou perfeitamente. Vamos ver o Facebook. Vai, Facebook, pode abrir. Não, o Facebook não quer abrir. Então, isso é suficiente para bloquear o Facebook, que ele não vai abrir. Beleza, gente. E se eu quisesse dar o acesso ao Facebook para uma determinada pessoa, só para ela? Eu tenho algumas formas de fazer isso, tá? Eu posso, se aqui eu tenho uma regra que bloqueia para todo mundo, eu posso fazer uma regra aqui que libera para uma pessoa, por exemplo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos aproveitar e vamos aprender um outro módulo. Liberar Facebook para um determinado endereço MAC. Determinado endereço MAC. Vamos ver como é que trabalha com MAC aqui, ó. Vamos no Windows, vamos ver qual é o MAC dessa máquina. Vamos olhar aqui. O MAC. Qual é o MAC, gente? Esse aqui, ó, 080027E76F26. Vou fazer uma regra para esse MAC. Uma regra de permissão. Então eu vou colar aqui, ó, iptables, até que tudo é igual, né? Então vamos aproveitar aqui, ó. -tfilter, -war, forward, -t também é igual, facebook.com, não, aí não é traço. Vou chamar um módulo com -m, qual o módulo? MAC. Qual o MAC que eu quero permitir? Ou seja, um MAC de origem. O MAC é 080027E7
7 E7 6F 26 traço J A7. Beleza? Simples assim. Defino o módulo MAC, defino qual é o MAC e mando permitir. Vamos olhar aqui. Rodamos o script, voltamos lá. Não aqui, né? Não no meu Facebook pessoal. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Já abriu. Então quer dizer que funcionou bem aquela regra de MAC. Vamos voltar aqui para ver mais coisas interessantes. Deixa eu ver aqui. Outras coisas legais para fazer com vocês. Vamos fazer o seguinte, aqui a gente permitiu. Se a gente quiser permitir e logar quem acessa o Facebook, a gente pode fazer assim, ó. Não, na verdade, vamos logar todo mundo que tenta acessar o Facebook, independente se vai ser permitido ou não. Logar aqui em cima. Logar acesso ao Facebook. O log ele não dropa e nem permite, né? Ele simplesmente loga. Como eu faço isso? A regra vai ser idêntica a essa aqui. Então eu vou colar aqui um pedacinho. Ctrl C. Todo mundo que for acessar esse site. Eu quero fazer um troço J log traço log prefixe. E aí eu vou botar um prefixo aqui. Vou botar assim, acesso. Vou botar aqui entre esses colchetes aqui. Acesso ao Facebook. Só para ficar mais fácil de eu encontrar no log. Então, ó, todo mundo que for acessar o Facebook, eu vou logar que ele está acessando ao Facebook. Aí, dependendo da pessoa, ele vai permitir ter acesso ou vai dropar. Tá? Vamos salvar. Beleza. Vamos lá na máquina com Windows. Tá aqui, vamos fechar. Outra coisa importante para você monitorar o log, que é isso? Outra coisa importante para você monitorar o log é você monitorar esse arquivo aqui, ó. var log syslog. Aqui vai estar o acesso ao Facebook. Nós vamos fazer assim. grep, vou botar aqui um traço i, vamos escrever aqui Facebook, que aí ele vai filtrar só o log do Facebook. var log syslog. Vamos tentar acessar agora. Facebook. Acessou, né? Vou fazer aqui um flash. Vamos ver se aparece aqui no log. Então aqui, ó, aparecendo no log, acesso ao Facebook. E quem fez está aqui no source, 721702. Então o log é muito útil para você estar registrando aí o que as pessoas fazem. Dando continuidade, vamos ver outras coisas bem legais também. Como eu poderia fazer para impedir que alguém faça download de arquivos .es através do Firewall? Vou fazer o seguinte, eu quero saber, vou fazer a mesma coisa, vou logar e vou também bloquear, que é um pouquinho diferente, ó. Então vou fazer aqui, ó, aqui em cima, logar acesso ao Facebook, não, para downloads de arquivos .es, logar e bloquear, primeiro um, depois outro. Como é que faz isso? Simples, muito. Vou até aproveitar esse pedacinho aqui, ó. Até aqui eu aproveito, só isso. Então, eu vou botar só na forward, só vindo da rede interna para a rede externa. Vou chamar um módulo chamando string. Módulo string.
traço, traço, qual string que eu estou procurando, ponto .as. Tem que definir o algoritmo de busca das strings. Geralmente a gente usa o algo de algoritmo BM. Traço J, log, traço, traço, log prefix, vamos botar assim, tentativa de download, arquivo .as. Show. Vou só melhorar um pouquinho aqui no início. Vou fazer isso só por enquanto vou fazer isso só para o TCP. E nas portas, vou usar aqui o multiport. Multiport, quais portas de destino? Vou fazer isso para 20, 21, 80 e 443. Para essas aqui. Bom, então aqui eu estou logando, vou fazer uma regra igual embaixo para bloquear. Então, aqui em cima é tudo igual, só que aqui, em vez de eu logar, eu bloqueio. Simples assim, gente. Vamos ver aqui o vídeo está indo bem. Beleza. Vamos executar o script. Show. Então agora vamos lá no Windows, vamos tentar fazer o download de um ponto .as. Vamos lá no site do setzip. Setzip download. Aqui, ó, vamos pegar esse ponto .as aqui, vamos ver se vai. Se for é porque a gente não fez direito a regra. Bom, até agora não foi, né? Então, quer dizer que está meio caminho andado aí. Vai tomar daqui a pouco que uma página não pode ser exibida. Beleza, pessoal, pode ver que esse download não vai rolar. Já se eu baixar aqui um .msi, ele vai funcionar perfeitamente. Já está baixando, mas o .as não vai. Então é o seguinte, já vimos bastante coisa de ptables. Isso aqui é uma introdução, tem muito mais do que isso, mas já dá para vocês se virarem com esse monte de comando aí. Vou salvar. E agora eu vou fechar aqui. Se eu quiser que essas regras sejam sempre ativadas, se o Linux for inicializado, eu tenho que fazer isso aqui, ó. 2 comandinhos aqui. Update -rc.d. Digo o nome do script. Esse script tem que estar naquele diretório etc/init.d para que você possa dar esse comando sem erro. Você pode usar aqui o padrão de inicialização defaults. Feito isso, toda vez que você reinicializar a máquina, esse script já vai estar funcionando. Beleza, gente? Vou ficar por aqui com essa aula aí de introdução ao ptables. Qualquer dúvida pode deixar aí as perguntas no YouTube ou me pergunta em sala de aula. Se gostou, dá uma curtida, que isso me deixa muito feliz. Se você souber alguém que precise dessa informação, compartilhe com ele, que a ideia aqui é divulgar o conhecimento. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.